Tratando agora da destinação de recursos públicos para o setor privado. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá, essa destinação de recursos, ser autorizada por lei específica, além de atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também estar prevista essa destinação de recursos no orçamento, ou seja, na LOA, ou em seus créditos adicionais. Então, quais são as condições para a destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas? São elas: 1. Estar essa destinação de recursos autorizada por lei específica. 2. Atender essa destinação de recursos às condições estabelecidas na LDO. E 3. Estar essa destinação de recursos prevista na LOA ou em seus créditos adicionais. Então, 1. Estar autorizado por lei específica. 2. Atender às condições estabelecidas na LDO. E 3. Estar prevista no orçamento ou estar prevista nos créditos adicionais do orçamento. Agora, esta regra aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Então, esta regra aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas. A essa regra não se aplica às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Então, compreende-se incluída nesta regra a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Tem que ter, então, uma lei específica autorizando, deve atender às disposições ou condições estabelecidas na LDO, deve estar prevista na LOA ou nos créditos adicionais. Então, essas são as regras básicas. Para todos esses casos que eu citei, que compreende-se incluída a concessão de empréstimos, tem que atender essas regras, os financiamentos e refinanciamentos também devem atender esta regra, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas. Então, prorrogações e composição de dívidas também devem atender essa regra. E também a concessão de subvenções também devem atender essa regra que eu falei, concessão de subvenções, e a participação em constituição ou aumento de capital também deve atender essas três regras, que são autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, além disso, 3. Estar prevista no orçamento ou estar prevista em créditos adicionais. Essa concessão de subvenções e participação em constituição ou aumento de capital também deve atender essas regras. Agora, na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou pessoa jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Na concessão de crédito por ente da federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, não serão inferiores ao custo de captação ou àqueles definidos em lei. Então, na concessão de crédito por ente da federação, ou seja, Ouro Preto ou Minas Gerais ou União, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle, direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, até mesmo para não gerar ali uma concorrência desleal, né? O poder público contra as entidades do setor privado. Então, na concessão de crédito por ente da federação à pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, até porque se estiver sob seu controle direto ou indireto, essa regra aqui não vai valer, mas eu estou falando de pessoa física ou pessoa jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos encargos financeiros, comissões e despesas congêneres predefinidos em lei ou não serão inferiores ao custo de captação.
né, como se fosse uma espécie de subsídio, né, porque subsídio só pode o ente ele conceder esse tipo de coisa para quem está justamente sob seu controle direto ou indireto, né? Se não está sob seu controle direto ou indireto essa pessoa física ou jurídica, não há por que conceder encargos financeiros, comissões, despesas e congêneres, né, inferiores ao custo de captação ou inferiores àqueles definidos em lei. Agora, dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com esta regra que eu citei acima, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com toda essa sistemática, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Então, mais uma vez, dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com esta regra sistemática, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Agora, salvo mediante lei específica, que determinar o contrário, né, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive recursos de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário, salvo, exceto, se mediante lei específica determinar o contrário, né, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive recursos de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, mesmo que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário, mesmo que, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário, não poderão esses recursos públicos fazerem isso, socorrer instituições financeiras nesse contexto. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional na forma da lei. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional na forma da lei. Agora, esse disposto não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Então, esta regra não proíbe, né? Que eu falei assim, salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Essa regra não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e operações de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Então, essa regra não proíbe o Banco Central do Brasil, não é o Tesouro, é o Banco Central do Brasil, de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias.